dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres. As mães, as filhas, as companheiras, as viúvas de maridos vivos. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar, pode não ser restrita, mas vai ser ampla, é como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. Eu falei de 1975 e a participação das mulheres, né, que se dá publicamente nas ruas e, enfim, começando a se manifestarem enquanto mulheres. Mas eu queria falar um pouco, voltar um pouco, porque a ditadura militar, ela teve digamos assim, como horizonte a chamada doutrina de segurança nacional, ou melhor, essa doutrina que vai ser a base da Lei de Segurança Nacional, que é voltada para a repressão política de toda a oposição, de toda a resistência a ela. Evidentemente que uma ditadura, ela pode enganar nos primeiros dias, mas logo as pessoas, a opinião pública vê que descobre a farsa, que não é democracia, que não é revolução, que é uma ditadura, né? E começa a criar formas diversas de oposição. Isso foi no Brasil, né? Desde a imprensa, movimentos políticos de discussão em sindicatos, em clandestinos, porque havia a luta aberta e a luta clandestina, quer dizer, havia diversas formas. E a doutrina de segurança nacional, ela tem como inimigo, ela escolhe o inimigo que é um inimigo interno, que qualquer pessoa do povo pode ser inimigo, né? Quer dizer, a doutrina de segurança nacional, ela vai inverter o princípio do Estado Democrático de Direito, que diz que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Na ditadura, todos nós somos culpados até que se prove o contrário. E, geralmente, às vezes, nem dá tempo de provar, porque nessas alturas você já foi torturado, já foi assassinado ou desaparecido, seu corpo, né? Que é o que aconteceu na ditadura. E, então, é importante lembrar que, nesse período da repressão política, muitas vezes os historiadores ou as historiadoras cometem injustiça para com as mulheres. Parece que quem liderava esses movimentos contrários à ditadura eram só homens, né? E tem essa ideia equivocada, porque as mulheres, mesmo que não estivessem na direção das organizações, as mulheres aí participam muito. A participação das mulheres é expressiva durante a luta contra a ditadura, né? E nas diversas formas. Eu queria lembrar de uma, que eu não posso deixar de falar dela, porque me impressiona a história dela, que é a Imaculada Conceição de Oliveira, sindicalista, sindicatos metalúrgicos de Contagem, Minas Gerais, que, por sinal, eu nasci em Contagem, então eu fico impressionada que, como Contagem, onde as mulheres participavam quase nada, a gente não via as mulheres, né? Elas participavam, mas de uma forma muito invisível, e você vai ver as mulheres já na direção do sindicato, como é o caso da Imaculada Conceição de Oliveira,
e que vai liderar a primeira greve de operários contra a ditadura, que ninguém fala dessa mulher. Essa mulher, ela preparou uma greve totalmente diferente das outras, porque ela combinou com todos os trabalhadores que entrassem na fábrica e, quando chegasse lá dentro, todo mundo ia cruzar os braços e a gente se preparasse para ficar lá dentro o tempo que fosse necessário, né? Porque ela já tinha organizado ali a alimentação, enfim, os suportes necessários para você parar tudo e ficar dentro da fábrica. E isso pegou de surpresa os ditadores. Inclusive o ministro do Trabalho era um coronel famoso na ditadura, Jabas Passarinho, que se surpreendeu com aquilo, com aquela reação dos trabalhadores. E teve que aceitar, de alguma forma, várias das reivindicações. Foi uma greve vitoriosa. Foi a primeira e foi vitoriosa. Evidentemente que, quando terminou a greve, a Conceição foi presa, estava grávida e fizeram a tortura. Uma das torturas foi arrancar o feto de dentro do seu corpo, a sangue frio, né, sem anestesia, e na frente dos outros presos, para impor ali o terror mesmo. É um terror de Estado, né, porque a ditadura trouxe o terrorismo de Estado, e esse terrorismo de Estado, ele tem um caráter misógino, odeia as mulheres. Havia, assim, na repressão política, um ódio imenso contra as mulheres, porque as mulheres fugiam ao estereótipo que eles queriam que elas se enquadrassem, né? Ser mulheres submissas, mães, donas de casa, cuidar da família. Agora, uma mulher que podia ser mãe, podia fazer todo o serviço na casa, mas também ia para a luta, e para qualquer luta que precisasse. Isso fugia totalmente ao que era esperado das mulheres naqueles anos, né? Então, eles castigaram muitas mulheres, né? Quer dizer, houve vários tipos de tortura para todos, homens e mulheres que foram militantes e que foram sequestrados, agarrados pela repressão, sofreram as mais diversas torturas e chegaram muitos foram assassinados, e são muitos os desaparecidos políticos e desaparecidas políticas também. Mas as mulheres sofreram vários tipos de tortura específicos porque eram mulheres, porque ficavam menstruadas, porque ficavam grávidas, porque amamentavam. Então, todas essas condições específicas das mulheres foram usadas para tortura. Então, houve estupro, houve muita violência sexual, tortura sexual, e houve muita utilização da maternidade, quer dizer, se torturou ou ameaçou torturar crianças pequenas na frente da mãe, para que a mãe falasse, né? Se tirou criança pequena da convivência da mãe, e a mãe ainda amamentando essa criança, quer dizer, teve mulher que teve o seio empedrado e que teve prejuízos para a sua vida até os dias de hoje, né? Ainda que já estejam velhas hoje, mas sofreram essa violência. E essas crianças também sofreram. Um bebezinho é tirado do peito da mãe, ele não pode ser mais amamentado, é levado para algum lugar que às vezes a mãe nem sabe para onde. Quer dizer,
a mãe está sendo torturada, mas o bebê também está sendo torturado. E isso aconteceu com vários, então são vários casos, né? Alguns casos têm um relato no livro Brasil Nunca Mais, né? Que as pessoas vão achar. Tem outros casos em que tem o Infância Roubada, que foi feito na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e que foi o presidente, o deputado, então, Adriano Diogo, né? E houve denúncias também no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, as mulheres, praticamente todas as mulheres que participaram de luta armada e que foram assassinadas, antes de serem assassinadas, elas foram estupradas. Hoje a gente tem essa dimensão devido às investigações, às pesquisas que foram feitas durante o funcionamento da Comissão da Verdade, né? Que nós tivemos um absurdo, que eu acho que a gente tem que falar disso, né? Não tem como deixar de falar, de mulheres, poucas, mas que trabalharam para a repressão e que foram torturadoras. Houve mulheres que, aliás, tem um livro que chama A Casa da Vovó, Marcelo Godoy, que fala de pelo menos 5 mulheres que trabalharam como torturadoras, como policiais, no DOI-CODE, aqui de São Paulo, né? Que era conhecido também como UBAN, Operação Bandeirante. Então, as mulheres participaram, isso que é importante, elas participaram. Tem um documento, aparece um documento do Estado-Maior do Exército falando de guerrilheiros que estão presos em quartéis, sendo que 26% são mulheres. É interessante porque as mulheres hoje são subrepresentadas na política. Quando a gente vê uma mulher que chega à presidência da República com um perfil da Dilma Rousseff, uma mulher que foi da guerrilha, que foi de esquerda e que foi eleita pelo povo brasileiro, né? A primeira, única da história do Brasil. Quando a gente vê que essa mulher chegou aonde chegou, é fruto dessas lutas que antecederam. Ela não chegou lá só, não existe uma pessoa tão iluminada que chega lá sozinha. Existiam outras mulheres em outras gerações, né? Então, ela é fruto de tudo isso. E quando, na ditadura, eu falo que houve muita misoginia, que é o ódio às mulheres, a gente vai ver isso se repetir no golpe de 2016, quando as mulheres são atacadas na figura da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff é considerada uma política que não sabe, que não tem capacidade de governar, que é, entre aspas, histérica, que, aliás, essa expressão histérica já é uma expressão bastante patriarcal, machista, né? Por que histérica? Porque mulher não tem condições emocionais, isso tudo foi invenção criada simplesmente para atacar a Dilma, porque a Dilma é uma mulher na presidência. E os setores mais extremistas da direita não aceitam as mulheres, não aceitaram ontem e não aceitam hoje, né? Então, e fazem o tempo todo uma proposta de que as mulheres têm que ocupar os lugares subordinados aos homens, né? Todos os lugares são subordinados aos homens. Quer dizer, se faz muito aquele modelo da bela, recatada e do lar, né? Seria essa uma mulher ideal, né? Uma mulher branca, loira de preferência e que fosse
que tocasse apenas as questões do lar, né? Então, é importante a gente levantar isso, porque eu acho muito interessante, porque as mulheres retomaram uma participação, a iniciativa, porque as mulheres na luta contra a ditadura, até por conta da clandestinidade e da intensa repressão, as mulheres tomaram muita iniciativa por conta própria, decidiram por conta própria participar da luta e tomaram muita iniciativa e aprenderam muito. Então, quando em 1975 as mulheres vão fazer a retomada dos movimentos, e é bom lembrar também que foram as primeiras, hein? Depois do ato institucional número 5, que eu falei dos atos institucionais, mas não destaquei o ato institucional número 5. Esse ato foi considerado assim, a ditadura dentro da ditadura, ou o golpe dentro do golpe. Esse ato suspendeu o direito de habeas corpus, ele criou autorizou os ditadores a criarem decretos secretos, que eu acho absurdo isso, né? Você ter uma lei que você não sabe o que está escrito na lei. E você é obrigado a obedecer essa lei, né? Porque o decreto, na ditadura, ele funcionou como lei, né? E, inclusive, criou possibilidades para pena de morte, para o desaparecimento forçado, né? Porque quando a gente, voltando para a ditadura, nós vamos encontrar 3 fases da ditadura na época da repressão, que a primeira é a prisão em massa. Eles vão prender funcionários, trabalhadores, sindicalistas, intelectuais, é a prisão em massa. Essa prisão, eu falo disso, que talvez pouca gente chegou a ter esse conhecimento, por falta de oportunidade, enfim. Eu tive meu pai. Meu pai ficou desaparecido, foi preso pela ditadura no dia 9 ou 8 de abril e ficou desaparecido até outubro daquele ano, de 1964. E quando eu encontrei meu pai, eu encontrei dentro de um presídio, numa cidade chamada Neves, que fica a 30 quilômetros de Belo Horizonte, e tinha ali naquela penitenciária das Neves, que assim era chamada, tinha 3.500 presos políticos, né? Então, houve uma prisão em massa, muitas prisões. Eu mesma fui presa, eu e minha irmã. Fui presa no mês de maio. E nós fomos presas, eu e minha irmã, porque a gente ficava andando em tudo quanto era quartel, e presídios e DOPS, procurando o meu pai. E acho que então eles resolveram prender a gente também, levaram a gente para o quartel, porque a gente procurava meu pai. E sempre no quartel onde eu fiquei presa, tinha muitos jovens, muitos estudantes. Eram estudantes, a maioria, né? E homens. Tinha algumas mulheres, poucas, mas tinha. Isso em 1964, no quartel do Barro Preto, quartel do Exército, lá em Belo Horizonte, né? Então, houve essa primeira fase, prisão em massa. A segunda fase já é uma prisão contra... E tem os assassinatos nessa primeira fase, mas eles chamam de suicídio. Você vai ver que não tem um que eles reconheçam que foi morto assim, assim. Todos se suicidaram. Então, até que ponto é suicídio, até que ponto não é suicídio, né? É preciso fazer essas investigações, que essa história ainda é pouco conhecida, investigada. Depois nós vamos pegar a segunda fase, aí eles vão receber, eles matam, prendem e matam, de uma forma mais seletiva. Não é tão massiva como na primeira fase. Mas eles alegam que essas pessoas são guerrilheiras, mas eles não chamam de guerrilheiras, eles chamam de terroristas, e vão ser mortos em tiroteio. Então vai ter a manchete assim: morto em tiroteio, fulano de tal. Né? A gente vai ver muito essa manchete, é o mais comum. Não quer dizer que
não haja suicídio no meio. Às vezes não há suicídio, mas eles inventam, né? Tem um caso do Alexandre Vanucci que eles falaram que ele tinha se suicidado, a primeira versão. Depois eles, tão insustentável, porque no caso do Alexandre Vanucci, que é um estudante da USP, que vai ser assassinado no DOI-CODE, ele vai... tinha muitas testemunhas, muitos presos que viram o Alexandre. Então não dá para dizer que ele... E viram ele sendo arrastado, morto, né, de dentro do DOI-CODE. Então não dá para dizer que era suicídio, porque eles diziam que ele tinha se suicidado pulando, dando um ponto na rua e um caminhão, né, ele correu para baixo de um caminhão, e é assim que ele morreu. Mas não corresponde à verdade, isso aí já foi desmentido. Mas a maioria era morto em tiroteio. Depois, na terceira fase, eles vão prender todos os militantes de qualquer organização. Da luta armada, não luta armada, porque na segunda fase eles alegam que eles estão prendendo mais o pessoal da luta armada. Mas na terceira fase eles vão prender todo mundo e vão prender, em todas as fases vão prender mulheres, principalmente na segunda e na terceira fase. A primeira fase tem menos mulheres, mas tem. Eu mesma falei aqui que eu fui presa na primeira fase e na segunda fase dessa ditadura, né? Então, há mulheres, mas em menor número. Agora, essa terceira fase é um aumento enorme de desaparecidos políticos. Vão ser presos militantes de todas as organizações, inclusive do chamado Partidão, que não aderiu nunca à luta armada nesse período da ditadura. E mesmo outras organizações também que não aderiram, foram presos e são desaparecidos. São os desaparecidos políticos até hoje. Então, nesse período que eu estou falando, nessa terceira fase, as mulheres saem à luta também. Então, nós vamos ver as mulheres da periferia, nós vamos ver as mulheres da anistia, nós vamos ver as mulheres feministas e vamos ver familiares dos desaparecidos políticos. Aí é bom a gente lembrar de um nome, que é a Maria Augusta Capistrano, que ela vai à luta, porque seu marido, Davi Capistrano, desaparece em 1974. Provavelmente, ele é sequestrado pelo DOI-CODE, mas é uma história que não tem informações de outros companheiros militantes que imaginam que deve ter ocorrido isso ou aquilo, mas o seu corpo nunca foi entregue para a família. Então, essas famílias, elas são compostas, tem homens nessas comissões familiares, mas a maioria são mulheres. São mulheres. E é interessante que, em plena ditadura, as mulheres vão buscar informações sobre seus filhos, seus maridos, seus companheiros, irmãos, enfim, parentes, e vão apelar muito para os mecanismos dos direitos humanos. Eu não tenho medo de dizer, eu não acho que eu estou certa quando falo, que são as mulheres que vão trazer os direitos humanos aqui para o Brasil. Por quê? Existe aqui em São Paulo, existe o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que é um arcebispo da Igreja Católica, que vai sempre pregar os direitos humanos. Ele prega os direitos humanos. Então, os direitos humanos, dentro de uma parte da Igreja Católica, ele está presente. E de outras igrejas também, porque o Dom Paulo ele vai trabalhar com outras igrejas, né? Ele sempre faz cultos ecumênicos naquela época, né? Ele faz um culto ecumênico para o Alexandre Vanucci, né? Que eu falei aqui da morte, mas tem o Vladimir Herzog, ele faz, e ele sempre vai se manifestar em defesa dos direitos humanos. Mas, do ponto de vista assim, popular da sociedade brasileira,
o que prevalece é a ideia da ditadura. O que a ditadura fala? Que direitos humanos é coisa de bandido. Eles escrevem isso aí a gente acha em documentos. Né? Tinha um delegado do DOPS, Edson Manhotti, o nome dele, e ele escrevia direitos. Aliás, ele escrevia um ofício para toda a imprensa, porque existia uma censura ferrenha no Brasil em relação à imprensa, em relação ao teatro, à música, às artes, ao cinema, tudo era censurado. E ele escrevia que não podia usar essas palavras. Uma das palavras era direitos humanos. Porque direitos humanos queria dizer, queria defender aqueles que eram contra o Brasil, que eram os presos políticos. Ele falava isso é uma maneira de querer defender. Ele escrevia, ele dava uma interpretação aos direitos humanos. E as mulheres desmistificaram isso, elas mostraram o que eram os direitos humanos. São essas mães. São essas mães. Então, eu acho que essas mulheres, o direitos humanos jamais pode, aqui no Brasil, esquecer isso, dessa história. Porque elas que vão mostrar, não, direitos humanos. Escutei que meu filho, trabalhador, estudante, e que não estava de acordo com a ditadura, e ele, cadê meu filho? Pegaram ele, nunca mais eu vi meu filho. Essas mães iam aí na rua falar isso, iam na rua, escreviam cartas. Então, eu acho que essas mulheres têm que ser lembradas, porque elas têm um papel, assim, elas são o embrião de uma retomada de um processo democrático no Brasil, porque elas vão lá na OAB falar, elas vão falar de direitos humanos, de anistia. Anistia é uma palavra feminina e que foi conduzida inicialmente pelas mulheres. A Ruth Escobar foi uma artista aqui, brasileira não, que ela era portuguesa, mas ela vivia no Brasil, e que vai falar de anistia naqueles tempos de ditadura. Porque quando as mulheres falam, não é o fim da ditadura. As mulheres começam a ir para as ruas rompendo com todo esse fechamento que a ditadura impôs, com todo esse silenciamento que a ditadura impôs a toda a sociedade brasileira. As mulheres foram lá falar. Elas bateram as portas nos quartéis, elas foram lá na igreja, aqui em São Paulo, aqui na Catedral da Sé, elas foram na Cúria, né, em Higienópolis, na OAB, na imprensa. A imprensa, elas visitavam todos esses jornais, o Estadão, a Folha de São Paulo, elas iam lá. É claro que não viravam notícia, mas elas não deixaram de participar, né? Foram com muita ênfase. E depois, em 1975, vão as mulheres, depois, em 1977, é que vão os estudantes. Eu me lembro dos estudantes saindo já do campus aí, da USP e de outras universidades, e vão fazer manifestação no centro da cidade, pelo fim da ditadura. Depois, em 78, 79, é que tem as greves operárias. E aí, quer dizer, que a sociedade está em reboliço, está participando com tudo. Mas ainda estamos vivendo sob ditadura, isso é importante. Tanto é que os sindicalistas vão ser presos, os estudantes que vão à rua vão ser presos, né? E mulheres que fizeram manifestações, aquelas mulheres que fizeram manifestação em 1975 na Câmara Municipal, aqui de São Paulo, elas vão ser presas. Elas vão dar depoimento da prisão delas, inclusive na Comissão da Verdade aqui do Estado de São Paulo. Elas foram torturadas, tiveram seus dentes quebrados, tiveram que suspender, né, foram interrompidas no seu direito de amamentar seus filhos. Então, é importante a gente lembrar disso, né, lembrar dessa participação. Eu acho que seria muita injustiça se as mulheres foram usadas para apoio ao golpe em 64,
10 anos depois, as mulheres estão numa atuação completa, antes dos 10 anos, eu diria, porque se for pegar já em 1968, quando os estudantes vão para as ruas, já tem várias mulheres, né? E eu queria aqui lembrar também de uma delas, uma mulher negra, que é interessante, porque as mulheres negras tiveram atuação também, porque às vezes fica muita ideia das mulheres brancas participando. A Helenira Rezende de Souza Nazaré, uma guerrilheira desaparecida na guerrilha do Araguaia, mas ela era diretora da União Nacional dos Estudantes, e ela falava em público, ela ia nas manifestações, né? Tinha muitas outras. Eu lembrei da Helenira porque eu acho que ela funciona mais ou menos para mim assim como a Angela Davis, é a minha estrela guia. Quando eu vi a Helenira assim, eu falei, eu quero ser igual essa mulher, sabe? Porque ela era muito cheia de iniciativa, muito, enfim, ela muito consequente, muito coerente, então isso me impressionava, né? Então, por isso que eu estou falando nela. E outro dia eu vi na manifestação do dia 15 de maio, eu vi no Rio de Janeiro, que eu estava lá, eu fui na manifestação que começou na Candelária e terminou lá em frente, lá perto da estação central, né? Lá na Central do Brasil, assim, do lado tem o Ministério do Exército, né? Ali que terminou a manifestação. E tinha uma menina negra no palanque, mas eu fiquei encantada com ela, disse que ela chama Jessie, vice-diretora da União Nacional dos Estudantes, uma menina negra. Eu lembrei da Helenira, né? Ela falando, mostrando que os cortes na educação é para proibir das pessoas negras, pobres, de nós, mulheres, estarmos aqui nas universidades, estudando, construindo, né, conhecimentos. Ela fala assim alto lá, e eu fiquei arrepiada de emoção, que esses exemplos que se passaram, né, eu vi a Helenira ali. Aliás, eu preciso falar com essa menina, Jessie, diz que ela é do Levante Popular e que ela é vice-diretora da Uni. E lá você não conseguia, porque lá falava que tinha umas 300 mil pessoas, não sei quantas pessoas tinha, era muita gente. Eu só via aquela menina falando assim, gente, um dia eu quero dar um abraço nessa menina, porque ela continuou, sabe, ela é assim, eu vejo a minha geração lá atrás, né, aquelas mulheres valentes, e vejo essas aqui, fazendo todo esse movimento, eu vejo, vale a pena, né? Toda essa luta vale a pena, porque a história, ela é implacável, ela não esquece, não. Tudo que passou, o que a gente precisa é conhecer essa história e se apropriar dela, numa perspectiva na defesa dos direitos humanos. Com essa perspectiva, porque aí a gente vai trazer as mulheres, vai trazer a população negra, vai trazer a população indígena, vai trazer a população trabalhadora toda, né? Então, é isso que é preciso. Bom, nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, né? Um momento de retrocesso, de obscurantismo muito grande, porque nós estamos sendo... Tem no governo o que há de mais atrasado que esse país podia ter, né? As forças políticas mais atrasadas, né? Mais obscuras. Então, é um momento assim, de muita ameaça e de muito retrocesso mesmo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte... eu vejo até os falarem assim, esse governo é um governo da necropolítica, né, da política da morte, quer dizer, distribuir armas, vai contra os direitos humanos, vai contra os direitos das mulheres, vai contra a população negra, a população LGBT, a população jovem, né, fala que os estudantes são
inocentes, úteis, ou sei lá, ou inúteis, nem sei bem, enfim, falam absurdo. É muito absurdo, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que apesar de tudo isso, tem uma mobilização social muito grande, principalmente da juventude. E da juventude mais oprimida, é a juventude negra que está aí nas ruas, é a juventude pobre que está indo às ruas, né? E são mulheres feministas, né? Eu fico impressionada como tem mulheres feministas em todas as manifestações e que se chamam coletivas, né? Que agora não é coletivo feminista, é coletiva feminista. Então, quer dizer, isso me dá muita esperança, sabe? Eu vejo como é nessa gente que eu acredito, né? Essa turma que está protagonizando a resistência, que está protagonizando a oposição, sim, aos absurdos desse governo, é essa turma jovem e com uma clareza, né, para falar as coisas, uma linguagem muito boa, direta, sem subterfúgios aí, né? É uma linguagem muito espontânea, né? Porque é uma juventude que expressa assim, seu coração, seu sentimento. Então eu vejo esse protagonismo de mulheres jovens negras, mulheres lésbicas, mulheres LGBT, mulheres e homens também, mas eu estou destacando as mulheres porque elas estão em maioria. Eu acho que se fizer aí uma contagem, eu acho que nós ganhamos, viu? Mulheres indígenas, né? Nós temos até mulher indígena agora como deputado federal, primeira vez na história desse país, que indígena são os povos mais esquecidos, menos lembrados, mais massacrados, né? E os nossos povos originários a gente desconhece essa história. Então eu acho que isso dá muita esperança, sabe? Porque faz a gente acreditar que nós vamos renascendo, recompondo numa perspectiva muito mais ampla e mais profunda, E, com certeza, eu lembro sempre da Conceição Evaristo, que eu gosto da frase dela, né? Que se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. Então, nós vamos sobreviver. Porque não morrer quer dizer vida, nós somos defensoras da vida e vamos continuar. Por isso nós vamos sobreviver, né? Eu acho que é muito... É por aí. E eu estou vendo que toda hora a gente precisa ir à rua e nós vamos, e as manifestações, e que pese que nós temos uma mídia totalmente sufocadora, silenciadora das nossas manifestações. Você não vê nossas manifestações na mídia. A mídia só coloca pareceres a favor do governo, não mostra a reação da sociedade, como é que a sociedade não está, nem todo mundo está de acordo com esse governo. É isso que a mídia deveria mostrar, mas ela tem escondido, tem se omitido. Mas mesmo assim, nós estamos aí, né? Nós estamos aí com muito afeto, com muita solidariedade, que eu acho extremamente importante, porque eu acho que esse nosso afeto, essa nossa solidariedade, esse nosso dar as mãos, né? Ninguém solta as mãos de ninguém, eu acho que isso é que vai segurar a gente e nós vamos em frente.